寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? E então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto as teorias, tanto no card quanto na descrição, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, né? A teoria de hoje é: e se a Itália tivesse colonizado o Brasil? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu modo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada assim, aconteceu porque eu quis, entende? E eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, né, para quem não sabe, Cristóvão Colombo sim foi italiano e ele chegou primeiro nas Américas do que os portugueses e os espanhóis. Porém, né, ele se concentrou mais na questão do Caribe e na questão aí da América do Norte. Já os portugueses e os espanhóis se concentraram mais na América do Sul, né? Só que Vespúcio, ele também chegou a conhecer a América, principalmente o Brasil. Mas ele não veio sozinho e sim veio com os portugueses, né? Então, meio que não foi ele que descobriu o Brasil, né? Mas ele já registrou o Brasil ali para a Itália. Beleza? Mas enfim, e sem contar que naquele tempo também a Itália estava uma verdadeira bagunça, né? Com reinos, vice-reinos, enfim. A Itália estava aí toda trincada. Mas como é que seria se a Itália tivesse descoberto e colonizado o Brasil? E é isso que nós vamos ver aí na teoria de agora. Bem, vamos supor, né, que assim como Cristóvão Colombo, o Vespúcio foi junto com ele, né, justamente para os dois aí acabarem explorando mais aí do novo mundo, novo continente. Então, o Cristóvão Colombo vai se concentrar na América do Norte e Caribe, enquanto o Vespúcio vai se concentrar aí na América do Sul, principalmente o Brasil. Né? Então, vamos supor que sim, eles já tinham chegado aí na Bahia ou no Rio de Janeiro, ou um pouquinho aí para o Nordeste, né? E, Ceará, Fortaleza, enfim. Então, né, com isso, eles já meio que vão aí reivindicando, né, já vão deixando aí pessoas, né, justamente para guardar o lugar. Enquanto isso, eles vão escrevendo, vão detalhando e vão enviando aí cartas, né, e documentos, né, para a Itália, não só para a Itália, né, mas na Europa, justamente aí para reivindicar aí o território brasileiro. Então, com isso, né, o Cristóvão Colombo retorna para a Itália, mas eu acredito que Vespúcio vai ficar aí para explorar um pouco mais o Brasil, né, e como que seria e como que era a terra. Então, né, os portugueses e os espanhóis, eles vão brigando para ver quem coloniza aí o resto das outras Américas, da outra parte aí da América do Sul. Não estou falando que os portugueses não poderiam vir aqui no Brasil, mas provavelmente vamos supor que teria um conflito, né, luso-italiano ou ítalo-português aí pela costa brasileira. E vamos supor aí que os italianos aí acabem ganhando e façam com que os portugueses e os ibéricos, de um modo geral, assinem um acordo, um tratado, um documento que eles reconhecem a soberania, né, da Itália naquele lugar. Então, a partir daquele momento, beleza, o Brasil já estaria colonizado ali pela Itália, né? Só que até então, né, os italianos iriam explorando e coisas do gênero. Então, a partir desse momento, né, eles descobrem aí o pau-brasil também. Eita, lá ele, hein? Então, eles precisam dar um nome, né? E eles poderiam pensar em algo como terra de Brasília, né, o brasiliano, né, talvez, ou então
terra de Vespúcio, né, já que meio que foi ele que descobriu aí e tal, mas eu acredito que terra de Brasília ou brasiliano, que talvez eu acho que seria, né, os dois mais fortes aí, né? Apesar que brasiliano eu acho que seria até melhor que terra de Brasília, né? Mas enfim, ou então, né, pela vasta quantidade, né, de pau-brasil, poderia, aqui tem isso aqui, então é terra do pau-brasil, aqui é terra de Brasília, né? Então vamos supor aí que beleza, eles acabem aí nomeando o Brasil aí como terra de Brasília, né, por causa, né, dos recursos naturais. E beleza, né? Eles vão explorando e tal, a Itália ainda vai se mantendo naquela bagunça, mas que todos os reinados ali que estavam brigando entre si no território italiano, meio que eles entrassem em um consenso, né, de que tudo aquilo, toda a terra brasileira, meio que pertencia a todos eles. Então meio que eles tinham um acordo de defesa mútua, né, para defender aquele pedaço de terra em caso de ataque britânico, francês, espanhol, português, né? Então, por mais que eles brigassem entre si, né, eles tinham um consenso que eles tinham que defender a colônia, porque querendo ou não, quem ganhasse toda a Itália, né, todo o território italiano, iria ficar com todo aquele pedaço de terra, né? Então, querendo ou não, eles ainda assim iriam aí se degladiar, mas defender a terra de Brasília. Então, já a partir aí de 1860, por aí, eu acredito que a terra de Brasília poderia sim acabar meio que declarando independência, né? Pois a Itália naquele momento estaria uma bagunça e tinha acabado meio que de se formar o Reino da Itália em 1870, se eu não estou enganado, né? Então, né, eu acredito que após uma negociação, né, já que a terra de Brasília teria sido recém-independente, então eu acredito que pelo fato, né, deles terem sido recém-independente, por mais, né, que fosse um exército multiétnico, né, os índios iriam ser catequizados, eles iriam passar ali para a religião católica. Pode ser que talvez não existisse tanta miscigenação quanto existiu com os portugueses e os espanhóis, mas eu acredito que, né, os índios iam aprender a falar italiano e rezar em latim. O que seria meio épico, para falar a verdade, né? Então, eu acredito que, né, eles estariam meio que sem exército, teriam um negócio meio precário, e eu não acho que a independência seria uma independência violenta, tá? Eu acho que a independência meio que seria meio que para se desvincular dos reinos dentro da Itália que estavam brigando naquele momento. Né, mas eu acredito que a partir do momento em que já tivesse sido formado o Reino da Itália, vamos supor que o Reino da Itália tivesse feito um acordo aí com a terra de Brasília, né, para exercer um status aí de protetorado, ainda assim, né, meio que fazendo a segurança, né, do Brasil. Né, afinal, eles poderiam chegar e falar assim, olha, eu sei que você é independente e tal, mas que tal um status de protetorado? Mas o porquê? Olha, é o seguinte, se os espanhóis te atacarem, a gente ataca eles aí direto da fonte, então não tenha com que se preocupar. Então se é assim, beleza, então. Em compensação, lógico, né, que a gente ia ter nossa autonomia, né, a gente ia andar com as nossas pernas, mas o nosso exército, né, iria ser o exército italiano. Então, provavelmente, né, os nativos daqui provavelmente iriam para lá, os italianos viriam para cá, né, para treinar, enfim. Sem contar que a vasta quantidade de recurso natural iria estar parando na mão da Itália, porém, né, eu acredito que os italianos, né, eles poderiam sim, lógico que eles iriam roubar os nossos recursos naturais, mas eu acho que eles iriam modernizar a terra de Brasília mais rápido, levando a tecnologia italiana justamente ali para as terras tupiniquins, né? Aqui para as terras tupiniquins. Então eu acho que nós poderíamos sim meio que acabar se desenvolvendo um pouco mais rápido aqui que os países da América Latina como um todo, e teremos um diferencial, né? Que apesar de nós continuarmos sendo latinos, né?
nós não teríamos nós não seríamos mais sido chamados de latino de um modo pejorativo, né, por causa dos portugueses e espanhóis. Mas enfim, né, já adiantando um pouquinho aí para a Primeira Guerra Mundial, eu acredito que pelo fato da gente ser um protetorado, mas não de fato uma colônia italiana, né, até então, eu acredito que nós iríamos sim ajudar diretamente, mas não que a terra de Brasília iria se envolver na guerra, mas que eu acredito que muitos aí brasilianos, né, iriam sim se voluntariar para defender a Itália. E uma vez que a Itália, né, não iria precisar brigar por colônias na África, eu acredito que, né, eles iriam trocar de lado, sim, lógico, né, com medo de que os outros países poderiam acabar desembarcando e tomar o Brasil. Então eles, né, iriam ficar ali do lado ali da França, da Rússia, da Inglaterra, contra a Alemanha, a Áustria-Hungria, Império Otomano. E lógico, né, que muitos brasilianos iriam se voluntariar, a gente ia mandar muito mais recurso para os italianos, então eles não iriam se sentir sob pressão também, né, para pegar as colônias. E caso as colônias que eram para ser dos italianos não fossem, beleza, eles iam ter meio que o Brasil ali como um step. Lógico que nós não seríamos meio que nós não seríamos colônia, seríamos protetorado, mas ainda assim, né, o Reino da Itália ia ficar tranquilo porque a gente ia estar com eles. Eu acredito que a partir de 1919 para 1920 nós iríamos ganhar mais autonomia, né? Então nós poderíamos já até mesmo ter o nosso exército, afinal, né, a gente poderia falar que para o Reino da Itália que seria muito custoso ficar mandando expedição para cá e trocar de soldado, enfim, né, quando nós poderíamos já ir criando a nossa defesa. E já nos anos de 1922, se eu não estou enganado, né, o Benito Mussolini assumiu meio que o poder ali na Itália. E eu não acho que ele iria deixar a terra de Brasília em paz, né, os brasilianos. Então, né, eu acho que sim, né, o fascismo poderia ter uma forte influência aqui. E então, pelo fato, né, da Itália ser fascista, eu acho que o Brasil também poderia acabar, né, recorrendo aí ao fascismo, ou então de certo modo aí, algum presidente, né, que não necessariamente fosse fascista, mas que fosse um simpatizante do fascismo. Alô, Getúlio Vargas. Então eu acredito que a partir desse momento, né, nós estaríamos meio que simpatizando com o eixo de uma forma meio que indireta ou até mesmo diretamente. Mas eu não acho que o Brasil, a terra de Brasília, iria se meter aí na Segunda Guerra Mundial, mas eu acho que poderíamos sim ter muito mais voluntários e muito mais gente, né, sendo fascista aqui de fato do que né, o Brasil foi. Então, meio que sim, eu acho que muitos dos brasilianos iriam se voluntariar e iriam sim brigar ali pela Itália, iriam brigar ali pelo Mussolini, né, para defender os territórios e falar e honrar o gênio, a cultura romana e Júlio César e coisas do tipo. Então eu acredito que, né, poderíamos acabar até mesmo que enviando diversos voluntários, chamando a atenção aí dos Estados Unidos. Então eu acho que a partir aí de 1943 a terra de Brasília iria passar ali por um período turbulento, né? Pois muita gente aí que compactuava com que iria ser fascista de fato, iria ter problemas aí também com os comunistas e talvez até mesmo os partisanos, e isso tudo aí financiado pelos Estados Unidos, né? Uma vez que a terra de Brasília poderia ser um grande inimigo, literalmente falando, para os países da América do Sul e para os Estados Unidos. Então eu acredito que nós não participaríamos da Segunda Guerra Mundial ativamente como participamos, e sim ficaríamos meio que, né, numa espécie de guerra civil.
E a partir de 1944, eu acredito que aí sim nós poderíamos nos desvincular totalmente da Itália, né? Assumindo assumindo 100% aí uma independência, tirando aí os nossos status de protetorado, né? Mesmo que a Itália só fosse reconhecer isso no final da Segunda Guerra Mundial, né? Com a morte aí do Benito Mussolini e com a rendição italiana, e a gente ia propor, né? Não ia propor, mas a gente ia ser uma demanda aí para que, né, a terra de Brasília fosse um país totalmente independente, sem status de protetorado, enfim. Mas teria um porém, né? Já no início da Guerra Fria, devido aí a diversos movimentos antifascistas, movimentos comunistas, movimentos simpatizantes aí com a União Soviética, os Estados Unidos não iria deixar isso barato, né? Então, provavelmente, alguns soldados italianos poderiam acabar vindo aqui para o Brasil, para a terra de Brasília, né? Justamente para fazer com que, para treinar os soldados anticomunistas, simpatizantes aí da União Soviética. Então, eu acho que, por mais que o Brasil, na vida real, fora da teoria, tivesse tido um momento de paz, né, antes do período militar, eu acredito que para a gente o período militar poderia vir um pouco mais cedo, a partir de 1950, ou então a partir aí de 1955, 1956. Eu acredito que poderíamos sim ter um período militar, uma vez, né, que os partisanos, né, e os comunistas aí, de fato, né, tivessem se rebelado aí contra a autoridade da terra de Brasília, né, por se manifestar a favor do eixo, né, que foi sustentado pelos Estados Unidos, esse grupo, para combater aí o governo da terra de Brasília, que simpatizava com o eixo, né? Agora os Estados Unidos iam meio que provar do próprio remédio. Então, com isso, né, eles iam sim jogar militares ali, né, tanto italianos quanto ex-fascistas e coisas do gênero, para treinar os soldados aí da terra de Brasília, né, para, né, dar borrachada aí nos vermelhos. Então, eu acredito que o nosso período militar não iria cessar nos anos 70, provavelmente só no final aí em 78, talvez em 82 ou 83, no máximo 85 por aí. Acredito que a gente estaria se desvinculando. Lógico que também não iria ser assim, bateu 83, 85, pô, acabou. Não. Acredito que o governo militar da terra de Brasília iria ter seu ápice, mas depois aí dos anos 70, eu acredito que ele iria afrouxando as suas políticas autoritárias. Então, lógico, né, já nos tempos atuais, né, nós teríamos muito mais amizade com países aí pró-OTAN, como, né, a Itália, Estados Unidos. Provavelmente nossas políticas nós nos daremos melhor ali com a Europa, pois, né, os italianos seriam um pouco mais bem recebidos, né, do que os brasileiros, né, como somos, né, por ser português. E também eu acho que uma das coisas que mudaria, eu acredito que o Brasil, né, a terra de Brasília, seria um país mais católico, né, seria um país mais voltado aí à igreja, ao Vaticano, por mais que, lógico, teríamos uma liberdade religiosa, mas eu acho que a tendência mesmo seria a gente ser católico mais fervoroso. Sem contar também, né, que conforme as coisas fossem ficando mais complicadas ali na Europa, com refugiados, coisas do gênero, eu acredito que o movimento fascista poderia crescer aqui no Brasil, né, e dessa vez crescer com mais força e talvez até mesmo mais apoio popular, mas não estou falando de um fascismo clássico, e sim de um fascismo mais velado. Beleza? Enfim, o que vocês acharam dessa teoria? Comentem aí, né, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, mas por favor, só dê os créditos.
Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, ou como a pessoa se identifica. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Não se esqueça de ver as teorias tanto no card quanto na descrição, né? Não se esqueça de ver as teorias do card e descrição. E me sigam aí nas minhas outras redes sociais, Insta e Discord. E tá tudo tranquilo? Enfim, falou e fui!